Esta é a nossa segunda aula da Escola de Embaixadores. Primeiro demos uma introdução e a partir de hoje vamos falar sobre como ser um embaixador. E hoje vamos compartilhar sobre colocando em prática a cultura do Reino dos Céus onde quer que você esteja. Olhando lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a gente entende que Jesus queria que os seus discípulos fossem pessoas de moral e boa reputação, que tivessem respeito e a confiança de todos, e que através do nosso comportamento nós ganhássemos outras pessoas, trocássemos vidas. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Por isso que no Sermão do Monte ele compartilhou algumas coisas, fez alguma comparação da antiga aliança com a nova aliança que ele estava estabelecendo a partir de então. Vejamos algumas coisas. Na antiga aliança, não matem. Nova aliança, se ficarem com raiva, que não seja sem motivo, e se xingar, é passível de julgamento. Na antiga aliança, não adultere. Na nova aliança, não cobice. Não dê espaço menor à vontade que você sentir. Na antiga aliança, se separou, carta de divórcio. Na nova aliança, separou sem adultério, quem se envolver com a pessoa repudiada comete adultério. E para comprovar aquilo que falamos, né, de que Jesus queria pessoas com boa reputação, olha o que diz no versículo 33 a 37. Não jurem, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, que nós sejamos pessoas que a nossa palavra tem o mesmo valor que a nossa assinatura. Aqui neste livro de evangelismo pessoal, diz uma coisa interessante. Ganhe a confiança deles, depois ganhe eles com a palavra. Aqui neste livro Cidadãos do Reino, ele também fala uma coisa interessante. O que é uma colônia? Uma colônia é um território que está sob controle direto do governo central imperialista. O governo que, no nosso caso, era a Inglaterra, no caso da Bahamas, que era o país dele, considera a colônia como um posto avançado de autoridade central distante. A Grã-Bretanha está do outro lado do Oceano Atlântico, 7.000 quilômetros de distância. Mas aqueles de nós que viviam no território deles, das Bahamas, éramos considerados cidadãos britânicos. Os cidadãos das Bahamas, apesar de morar mais perto dos Estados Unidos, falam o inglês britânico. Apesar de seus ancestrais serem africanos, eles estudam a história da Inglaterra e leem a sua literatura. Qual a cultura que influencia mais a você? A cultura do meio onde você vive ou a cultura do reino dos céus? Um reino não é apenas um bem imóvel, ele possui uma cultura, tem princípios e morais e padrões. Ele possui valores, e eles são exportados para as colônias desse reino em particular. Tudo isso eu compartilhei com você para dizer que você pertence a um reino. Você faz parte da colônia daqui da terra, que está governada pelo reino dos céus. Então você tem uma cultura para representar aqui nesta terra. Você vive uma cultura dos céus em meio à cultura mundana. Uma coisa que mais um fala na mensagem dele é que somos representantes do reino dos céus. Um embaixador nunca representa a si próprio, mas somente o governo que o enviou. Ou seja, viver para mim é Cristo. Veja o que diz Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Ou seja, a gente deve se comportar com sabedoria diante daqueles que ainda são do mundo, para conquistar para nós aqueles que estão de fora. É por isso que ele depois diz aqui no versículo 6. Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, se por causa de algum erro seu, por causa de algum comportamento errado seu, uma pessoa deixar de entrar no evangelho, você vai ser cobrado por isso. Você vai perder algum galardão. No Ministério Portas Abertas, ministério que ajuda cristãos perseguidos em toda parte do mundo, eu vi um testemunho de uma cristã que foi o seguinte. Num país muçulmano, ela recebeu um troco a mais do que devia e ela devolveu, né? Olha, toma aqui de volta esse valor. O que aconteceu? A caixa chamou ela e falou assim no ouvido: eu quero conhecer esse seu Jesus. Eu quero saber mais sobre esse seu Jesus. Ou seja, só por causa de um comportamento, ela já ganhou a pessoa para Jesus, né? Eu também vi R.R. Soares contando o seguinte testemunho uma vez. Na época da juventude dele, ele fez parte do grupo comunista e nesse grupo comunista estava todo mundo metendo pau em pessoas religiosas, em cristãos, em evangélicos, dizendo: para mim religioso é tudo hipócrita, passa mais de santo, se passa por isso, religião é fuga, tal, pá. Aí um deles se levantou e disse: com licença, temos que fazer justiça diante disso. Naquela época que o quintal era tipo um sítio, ele falou que a minha vizinha era uma assembleiana, as nossas galinhas transitavam no quintal dela e pelo nosso, né? E essa vizinha nunca roubou um ovo nosso. Sempre que as nossas galinhas deixavam lá no quintal dela, ela pegava e devolvia para minha mãe. E o que aconteceu depois disso? Todo mundo se calou. Depois desse testemunho, não falou mais mal de cristão, de evangélico nenhum. Eu vos mandei para que deis muitos frutos e o vosso fruto permaneça lá.
Então, quando a pessoa causa impacto com o fruto permanece. Sabe, eu já perdi a oportunidade algumas vezes de testemunhar Jesus por causa de um bom comportamento meu. A minha irmã tem um cachorro e quando nós saímos com ele, a gente leva a bolsa para recolher as fezes dele. Aí 2 vezes já aconteceu o seguinte: alguém me viu eu recolhendo as fezes do animal e falou: ah, se todo mundo fosse assim, limpasse as besteiras que faz. Eu poderia ter falado na hora: pois é, no meu país é assim, a gente aprende com o príncipe, o filho do rei, a se comportar assim. Aí quem sabe a pessoa então ficaria curiosa, né? De que país você é? Aí eu diria: do reino dos céus. Outra oportunidade que eu perdi foi, certa vez, queriam facilidade para uma licitação, queriam que eu fizesse essas pesquisas e desse CNPJ. Aí o que aconteceria? Eu poderia pegar de um amigo e forjar os preços lá. Não, o preço lá é mais caro que o meu, tal. O que vai de conta a lei da licitação, que a licitação quer justamente que façam no mínimo 3 pesquisas para que pegue o mais barato, né? Para que o governo gaste menos. O que acontece? Eu não faço isso, tal, porque vai contra a lei. Até a lei diz que isso é passivo de prisão. Na cabeça dela só está preocupado com prisão, né? Aqui no Brasil não se prende não, sei lá o que, tal, dá. Mas no reino de Deus a lei funciona. A lei da semeadura funciona. A lei do retorno funciona. Eu poderia ter dito a ela, né, que eu não estava preocupado necessariamente com o que ia acontecer comigo aqui na Terra, né? Mas o que acontece no reino dos céus, na nação que eu pertenço. Eu deveria ter dito que no reino dos céus isso é errado. Porém, né, já teve a oportunidade que eu aproveitei. Outras situações eu aproveitei a oportunidade. Teve certa vez que o cliente veio aqui e pediu: quanto é que vale isso daqui? Aí eu disse tanto. Quando eu coloquei o código de barras, o valor era menor. Só que eu já tinha passado o cartão. Mas depois que eu vi, eu disse: peraí, o troco é tanto. Tome. Aí ele falou, né, honestidade. Tá fora de moda hoje em dia. Eu aproveitei e disse a ele: mas no reino de Deus a moda sempre está em alta. Aí ele perguntou: você é evangélico? Eu creio que eu plantei a semente ali, do evangelho. Agora vamos fazer uma reflexão aqui sobre o versículo de Mateus, capítulo 15, versículo 13 a 16. Vós sois sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, né? Que uma cidade construída em cima do monte, ela vai chamar a atenção das pessoas. Que uma lâmpada, que uma lamparina, ela é para ser colocada num lugar de destaque, para brilhar para todo o quarto, para toda a casa. E foi isso que ele fez com você. Foi isso que ele fez comigo. Ele colocou a gente em posição de destaque para brilharmos diante dos homens, diante daqueles que ainda não pertencem ao reino de Deus. Para que eles nos vejam como exemplo, para que eles nos vejam e se inspirem em nós. Para que eles nos vejam, como diz aqui, veja aqui, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quem vê você, quem vê a minha irmã, vai ter que dizer: que povo é esse, hein? Que povo é esse? A que Deus eles servem, hein? Que Deus sábio é esse? Que Deus maravilhoso é esse, né? Vamos conhecer o Deus fulano, vamos conhecer mais da religião, de Cicrano, de Beltrano. Aqui no livro Cidadãos do Reino, ele fala a respeito de padrões estabelecidos. Que diz assim: um reino é uma nação sob o governo de um rei. Quem estabelece os padrões para o país e as suas colônias. Na França foi o rei quem estabeleceu como padrão o tamanho do pé, o seu próprio pé e suas polegadas. Um reino é uma influência governante de um rei sobre um território, impactando esse território com a sua vontade e seu propósito e sua intenção, produzindo uma cultura e um padrão moral para os seus cidadãos. A colonização descreve tanto a expansão do território de um reino como a expansão da personalidade do seu rei. Então, qual é o padrão estabelecido sobre a sua vida? Qual é a sua régua? É a régua da moral dos céus ou a régua da sua família, dos seus colegas, das pessoas à sua volta? Você é daqueles cristãos que se compara com as pessoas do mundo? Porque todo mundo julga, você também julga? Porque todo mundo fofoca, você também fofoca? Porque as pessoas falam mal de você, você também fala mal delas? Qual é o seu padrão, querido? Nesse livro daqui, Sua Vida Fala, o autor fala o seguinte: há muitos anos atrás, Sadraque, Mesaque e Abednego se encontraram em um momento crítico para decidirem se permitiriam que suas vidas falassem ou se iriam se calar e obedecer à voz intimidadora da sua cultura. Porém, o próprio Deus apareceu.
Seus 3 homens saíram do fogo e nem sequer cheiravam fumaça. E o que aconteceu depois? Uma nação inteira voltou para Deus. Pois bem, querido, você usa como desculpa, todo mundo é desonesto, todo mundo rouba, todo mundo mente, e para se dar bem nesse meio, você também tem que agir como eles. Você também tem que roubar. Você não lê a Bíblia, você não se espelha nos heróis da fé, não. Eles agiram contra a sua cultura. Desses homens aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Deus se manifestou de tal modo que todo mundo se rendeu a esse Deus. Continuando a nossa reflexão sobre como viver a cultura do reino de Deus aqui na Terra, né? Vejamos aqui 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Está nas nossas mãos a responsabilidade de como a sociedade enxerga o Evangelho, de como é que ela vai estimar Deus a partir do seu povo, e como é que eles vão tratar Deus e os cristãos, através do representante dele, que sou eu e você. Aqui neste livro, Sua Vida Fala, ele conta a história de uma moça da igreja dele, chamada Mari, que trabalhava para um homem. E diz aqui, quando ele começou a trabalhar naquele local, eles já sabiam que pertencia àquela igreja, mas não sabiam o que esperar dela, da irmã. Porém, até que o chefe viu ela chegar cedo e sair tarde do trabalho, e o trabalho duro dela fez com que seu chefe se sentisse um gênio por tê-la contratado, se sentisse o cara por ter contratado ela. E a sua perspectiva, a sua expectativa sobre o seu respeito pela igreja dela aumentou, de tal modo que ele foi convidado e um dia ela foi. Então aqui diz, devido ao comportamento dessa mulher, o passado do patrão dela foi descartado, porque essa mulher deixou a vida dela falar, as perspectivas, o respeito que ele tinha por evangélicos mudou, a impressão que ele tinha sobre evangélicos mudou, e aí ele deixou o coração mais aberto para as coisas de Deus. A mesma coisa foi com o dentista dessa moça, com o testemunho dela, com a vida dela, o dentista se abriu também para o evangelho, chegou até a ter fome de Deus. Isso proporcionou a ocorrência de encontros com Deus no próprio consultório e milagres, lá dentro do consultório. E com isso a família dele desfrutou de um avivamento pessoal. Esse dentista também, o filho jogando bola, teve o olho afetado, e o oftalmologista disse que não havia recuperação para ele. E conhecendo essa moça, Mari, ele foi e chamou ela, ele pediu para que orasse. E o que aconteceu? O olho do menino melhorou. Na segunda vez que ele foi para o oftalmologista, disse que não havia mais sequela nenhuma no olho. Desfrutou do milagre total no olho dele. E hoje, esse dentista também faz parte da igreja dela. Por quê? Porque a vida dela falou. Então, ele confiou na igreja que ela frequentava. Então, o que é que as pessoas vão achar do seu Deus, do que sua vida fala para elas? Me vem à memória também a mensagem de John Bevere, As Recompensas da Honra, onde ele cita o versículo de Tito, capítulo 2, versículo 9 a 10, que diz que também para a gente se comportar diante dos patrões, diante do chefe, para que eles respeitem o Evangelho, tenham boa estima pelo Evangelho. Ele disse, não me engano, que estava no avião, se sentou do lado de um homem e puxou conversa lá e tal. E aí, quando ele soube que John era evangélico, aí ele ficou, vixe, eu não tenho boa impressão dos evangélicos, porque eu tinha uma funcionária que era evangélica, e ela só queria saber de falar de Jesus, ela atrapalhava os outros de trabalhar, ela não cumpria o dever dela no trabalho, porque ela só queria falar desse Jesus aí. Aí na mensagem, John fala o seguinte, né? Se essa moça tivesse comportamento exemplar, certamente esse homem teria outra visão do evangelho, dos evangélicos, e provavelmente teria conquistado ele para Cristo. Mais facilmente teria conquistado ele para Cristo a partir do desempenho dela no trabalho do que pregando demais. E essa foi a primeira parte de como ser um embaixador aqui na Escola de Embaixadores. E eu continuo a segunda parte de como ser um embaixador, que é sendo testemunho de Cristo. Aprofundaremos mais sobre esse tema de como ser testemunho de Cristo na próxima aula. E eu quero te passar um exercício também. Você faz parte do grupo de Escola de Embaixadores. Quero te desafiar a colocar em prática esta aula. Contém no grupo a vida que você já impactou, quem for que você já levou o Evangelho a partir de uma atitude sua, a partir de um comportamento cristão seu. Deus abençoe e até a próxima.